Olá, sou Matheus Lage, estudante do ensino médio, adorador de história, filosofia e política. No vídeo de hoje, iremos falar brevemente sobre a história do nosso hino nacional. Mas antes de tudo, vamos aos antecedentes históricos. Vocês já ouviram falar do hino do Império do Brasil? Pois eu acho que sim, afinal, ele é o atual hino da independência do Brasil. E você com certeza já escutou ele pelo menos no dia 7 de setembro, dia que a gente comemora a independência entre o nosso Brasilzão e o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O hino do Império do Brasil, de acordo com todas as tradições de nossa história, teve sua melodia composta pelo imperador Dom Pedro I do Brasil, no dia que a gente fez a nossa primeira comemoração de independência, no dia 7 de setembro de 1822. A letra foi feita por Evaristo da Veiga e é uma letra extremamente patriótica, que fomenta a separação do Brasil e de Portugal. Esse hino também condena as antigas mãos mais fortes, que tratavam o Brasil como um grande território de serviço. E logo em seguida, esse hino também exalta o Brasil como uma nação que venceu e zombou seus antigos inimigos. Porém, este hino, que tinha fortes referências aos atos de Dom Pedro I do Brasil, entrou em declínio com o descontentamento da população brasileira com Dom Pedro e sua conseguinte abdicação ao trono. Posteriormente, já no Brasil República, em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, o então ministro da Educação, Gustavo Capanema, nomeou uma comissão para definir os hinos do Brasil, e assim tornou o antigo hino do Império do Brasil como o hino oficial da independência do Brasil, e ele seria o único possível de ser utilizado como tal em solenidades. Indo agora para uma outra época, podemos falar do nosso atual hino nacional, o qual teve sua música composta por Francisco Manuel da Silva, em 1831, logo após a abdicação de Dom Pedro I. Porém, o hino só foi adotado um ano depois do golpe militar que retirou Dom Pedro II do poder e instaurou a República no Brasil. Ou seja, só foi adotado em 1890, durante o governo de Deodoro da Fonseca. Além disso, é interessante dizer que o autor da letra do hino nacional brasileiro foi o poeta, diplomata e crítico literário Joaquim Osório Duque Estrada. A melodia do nosso atual hino nacional já se foi escutada em diversas ocasiões, e uma delas foi utilizada para a confecção do hino da coroação de Dom Pedro II. Vamos ver? Muito legal, né? Uma outra curiosidade sobre o nosso atual hino nacional é como a Constituição brasileira fala sobre o hino. De acordo com a Lei 5.700, a Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil, durante a execução do hino, todos devem ter uma atitude de respeito, ficar de pé e em silêncio. Civis do sexo masculino devem ficar com a cabeça descoberta e os militares em continência. Além disso, é vedada qualquer outra forma de saudação durante a execução do hino, como por exemplo, aplausos. Além disso, em 2009, o Congresso Nacional aprovou e foi sancionada a Lei 2031, que tornou obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana nos estabelecimentos públicos e privados do ensino fundamental. Partindo para a letra do atual hino nacional, percebemos uma letra muito patriótica, que ao invés de fomentar esse patriotismo exaltando um inimigo externo, diz como é bela a natureza de nosso país, como a liberdade reina em nosso país, e etc. Ou seja, demonstra como o Brasil é, o que um indivíduo brasileiro faria por sua pátria e mais, demonstra como o seu país possui riquezas e paisagens mais bonitas do que outros locais. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like, faça seu comentário e mais, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, mande em nossas redes sociais ou deixe aqui mesmo, nos comentários, para que assim a gente consiga aprimorar o nosso trabalho. Até a próxima!